Olá, minha gente querida. Mais um programa Dilma de Souza na TV. Carinho enorme estar com vocês novamente. Muito obrigada pela prestimosidade de vocês, de compartilhar conosco, de comentar, de nos assistir. Muito obrigada. Vamos abrir o nosso programa hoje com a seguinte mensagem: como vai o seu racismo? O mundo não é negro, nem muito menos branco. Ele é colorido. O mundo não é dos negros ou dos brancos, não nos pertence o mundo. Somos visitantes, estamos aqui a passeio. Quando chegamos, trazemos os corpos nus, somos como uma folha de papel em branco. E quando vamos embora, além da roupa, nada mais levamos. O que deixamos? Apenas uma folha de papel com a nossa história. Pense nisso. Não manche sua história. Deixe-a bem bonita. E que todas as cores se abracem e se entrelacem em sua história. Reflita comigo. Como vai o seu racismo? Pauta de hoje no nosso programa, a doutora Cíntia estará aqui mais uma vez respondendo as perguntinhas de vocês, tirando as suas dúvidas. Teremos também um convidado muito especial, que é o fisioterapeuta doutor Ramon Rodrigues, que estará falando, discorrendo sobre má postura, como a gente pode proceder para melhorar a nossa postura. A receitinha prática de hoje é uma panna cotta, é uma sobremesa deliciosa e tem o apoio do restaurante Gosto Gostoso. Gosto Gostoso, o nome já diz tudo, como eu sempre falo. Direção do empresário Luiz Jacinto. E trago para vocês o abraço do nosso querido Hair Socialite Júlio Freitas, que hoje, Dodóizinho, não pôde estar presente. No próximo programa ele estará conosco. Fiquem ligados aí, a gente volta rapidinho. Doutora Cíntia Brum, já estava com saudades, querida. Também, semana passada eu dei um desfalque aqui. Pois né? O público reclamou, sabia? Que bom, senão que sentiram minha falta. Estamos todos com saudades, mas a doutora Cíntia Brum está aqui hoje, como sempre, muito atenciosa para responder às questões jurídicas dos nossos telespectadores que, porventura, mandam para nós para tirarem as suas dúvidas. Doutora Cíntia, passeou bastante? Pouquinho, né? Pouquinho? Aproveitei um pouquinho a exposição. Descansou um pouquinho? Não, eu só estou mais cansada agora, porque a gente sai, aproveita mais do que deveria e volta cansada. Pois é, mas é bom, né? Descansa a mente. Descansa a mente. Bem, doutora, eu tenho aqui duas perguntinhas. A primeira diz assim: tenho 68 anos de idade e aposentei por invalidez no INSS. A situação da minha saúde se agravou bastante e hoje já não consigo mais fazer nada sem a ajuda de outras pessoas.
Eu recebo só um salário mínimo e não estou tendo condições de pagar alguém para me ajudar. Existe algum benefício do INSS que possa me ajudar, mesmo eu já sendo aposentada? É uma situação que parece que muitas pessoas se veem nela, né, doutora? Os aposentados por invalidez têm direito a uma majoração na sua aposentadoria de 25%, na situação em que ele for realmente dependente da ajuda de uma outra pessoa. Muitas pessoas se aposentam por invalidez, mas não fica tão dependente para tudo. Já outras, né, como provavelmente é o caso dessa nossa telespectadora, ficou dependente e precisa mesmo. Então, o INSS propôs isso no sentido de que é um acréscimo para que a pessoa consiga um dinheirinho a mais para estar pagando uma pessoa para estar acompanhando nas tarefas, né, na locomoção e tudo mais. Então, o aposentado por invalidez ele tem direito a uma majoração de 25%. Para isso, ele tem que procurar o INSS e fazer um requerimento administrativo. Levar a maior quantidade de laudos que tiver, explicando essa necessidade. Tem que estar muito bem detalhado por um médico, falando que realmente aquela pessoa necessita, porque não é todo aposentado por invalidez, é que nem eu falei, realmente é aquela pessoa que necessita, que não tem condições de fazer nada sozinho. Tem que passar por uma perícia? Sim, vai passar por uma perícia, todo aquele mesmo procedimento que a pessoa passa na hora de se aposentar por invalidez, né? E outra coisa que eu queria falar é que existe ainda uma divergência na jurisprudência para ver se vai poder ser aplicada às outras aposentadorias. Porque às vezes a pessoa se aposentou por tempo de contribuição ou por uma atividade rural e ela passa a ser dependente de uma ajuda também de outra pessoa, ela passa a ser inválida. Então tem algumas pessoas procurando a justiça para conseguir essa majoração também. Alguns tribunais têm concedido, outros ainda não. Então assim, não é uma decisão ainda que está consolidada, mas que em breve com certeza já vai ter um entendimento certo quanto a isso. E se o INSS se recusar a conceder, basta que ela ingresse com uma ação na justiça, através de um advogado, requerendo essa majoração, e ela vai passar por esse mesmo procedimento, de ter que apresentar laudos e vai passar por uma perícia judicial para ver se existe mesmo a necessidade dessa majoração. A segunda pergunta é a seguinte: fiz um curso técnico em uma cidade vizinha durante 3 anos. Acontece que o curso já terminou há 1 ano e meio e até hoje não me entregaram o meu certificado de conclusão do curso, mesmo eu já tendo solicitado isso por diversas vezes. O que devo fazer? Posso colocar na justiça? Pode sim. Se o curso que você contratou, ele tinha a proposta de te entregar um certificado ou um diploma no final, depois da conclusão do curso, você tem direito a entrar na justiça. Como você disse, você já tentou por diversas vezes, por diversas formas e não foi entregue. É lógico que isso é uma conduta totalmente abusiva da instituição educacional e isso é totalmente inadmissível. Você pode ingressar na justiça, vai ter direito a danos morais por estar passando por esse constrangimento, talvez deixou de conseguir algum emprego por conta disso, né? Porque às vezes a pessoa se especializa numa área e quando é contratado, quando busca um emprego, precisa apresentar essa qualificação e certamente ela não tinha para poder apresentar. Afinal de contas, ele estudou durante 3 anos. Lógico, com certeza ele tem direito sim a um certificado, ao diploma, o que foi apresentado na época da proposta dele fazer o curso. E ele pode também procurar a Secretaria de Educação Estadual informando o ocorrido para que eles tomem as medidas cabíveis quanto a essa situação. Mas de forma alguma ele pode ser lesado quanto a isso. Ele pode ter direito a uma reparação por danos morais. E há que se ter muito cuidado nesses cursos que aparecem por aí. Sim. Existem muitos cursos que não são aprovados pelo MEC. Tem muita gente nesse meio enganando pessoas, Sim. né? Agora, o que se estranha aqui é que foram 3 anos, 3 né? anos. 3 anos daria para se ter uma ideia se teria seriedade ou não essa instituição. Pois né, é, mas às vezes essa instituição,
ela aluga o espaço de uma outra instituição, que às vezes é de credibilidade. Estou falando porque isso aconteceu aqui em Pádua. Uma instituição dessa de educação alugou um espaço de uma instituição que é muito famosa e respeitada, fez todo o curso, que eu acredito que tenha sido mais ou menos nesse período também, nesse tempo todo, e chegou no dia de apresentar o diploma, a empresa simplesmente desapareceu. As pessoas entraram na justiça, conseguiram obter a tutela para a entrega do diploma, conseguiram a condenação em danos morais e nem receberam nem o diploma e nem o dinheiro, porque a empresa desapareceu. Então é muito bom a pessoa buscar a procedência, ver se realmente aquilo ali é uma empresa séria que vai estar dando o resultado que ela está objetivando. Com certeza, gente. Fica aí, então, o nosso alerta, o alerta da doutora Cíntia. Doutora Cíntia, muito obrigada, querida, mais uma vez, tá? A sua colaboração é muito prestimosa para nós, tá bom? Eu que agradeço. Vocês podem continuar nos mandando as suas perguntinhas. Nosso WhatsApp está aqui, nosso e-mail, telefone. Podem direcionar as perguntinhas, tirar as dúvidas de vocês. Doutora Cíntia com certeza estará aqui com esta boa vontade de sempre, respondendo a todos vocês. Com certeza. Muito obrigada, querida. Nada, eu que agradeço. Beijo. Beijo. Com o apoio do restaurante Gosto Gostoso, o nome já diz tudo, direção de Luiz Jacinto, nós vamos repassar para vocês hoje uma super receita de uma sobremesa diferente. Panna cotta de chocolate branco. Vamos anotar os ingredientes? Para lá de bom essa panna cotta. Vamos lá. 15 gramas de gelatina sem sabor, 180 gramas de açúcar, 1 colher de chá de essência de baunilha, 100 gramas de chocolate branco quebrado em pedaços, 500 ml de leite, 500 gramas de iogurte de consistência firme, ou seja, copinhos de iogurte de consistência firme que dê a quantidade de 500 gramas. Morangos para decorar a gosto, açúcar de confeiteiro para polvilhar a gosto. E raspas de chocolate branco também a gosto. Modo de fazer. Dissolva a gelatina de acordo com as instruções do fabricante. Aquele envelopinho da gelatina sem sabor, você vê lá como é que faz, facinho, todo mundo sabe. Coloque o açúcar, a baunilha, o chocolate e o leite numa panelinha. Leve ao fogo baixinho para derreter o chocolate. Derreteu o chocolate, mistura bem misturadinho, derreteu, tire do fogo e adicione a gelatina já dissolvida. Adicione também o iogurte e misture bem com o fouet. Divida essa mistura em tigelinhas ou qualquer refratário, tacinhas que você tiver aí. Leve para a geladeira até que fique firmezinha, endurecida como se fosse uma gelatina, com a textura de um manjar. Coloque um morango sobre cada panna cotta ou sobre cada tacinha e peneire açúcar de confeitar sobre ele, sobre os morangos. Fica bonito, o morango fica como se tivesse nevado. Decore também com raspinhas de chocolate branco. E você pode ainda ter outra opção. Você pode fazer uma caldinha do morango com um pouquinho de açúcar, levar ao fogo rapidinho, dar uma esquentadinha, derreter o suco do morango com o açúcar, aí você derrama por cima das tacinhas, dos recipientes que você colocar essa panna cotta maravilhosa. E aí é só correr pro abraço, chamar a galera e saborear de montão. Hoje nós temos como convidado especial Dr. Ramon Rodrigues, fisioterapeuta, que inaugurou o seu espaço da postura há poucos dias. Fizemos a cobertura
está aqui na TV Pádua também para vocês verem a inauguração. E é com muito prazer que nós estamos recebendo hoje o Dr. Ramon para nos dar dicas de como a gente corrigir a nossa postura. Dr. Ramon vai falar como corrigir a má postura. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Dessa vez, depois da nossa inauguração, que foi um sucesso, você me convidou para a gente fazer esse quadro. A gente tinha prometido naquele dia, né, da inauguração, que a gente daria essas dicas. Hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas, né, que as pessoas têm dúvidas no dia a dia, né, e dar algumas dicas de como melhorar, né, a nossa postura, para evitar que a gente tenha alguns problemas, né, algumas patologias decorrentes da má postura, né, no nosso dia a dia. Ok. Como é que está lá o espaço? Está funcionando direto? Muita gente procurando? Sim, foi um sucesso a nossa inauguração. A partir de então, começamos a trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, a gente está aberto. Está sendo um sucesso, cada dia a procura está aumentando mais, as turmas estão enchendo do Pilates, a procura para fisioterapia está aumentando, nutricionista, psicóloga. Então a gente está evoluindo até mais rápido do que eu imaginava. Então está sendo muito bom, com a ajuda de divulgação de vocês também na TV Pádua. E a gente está muito feliz com essa parceria. Que bom, que bom. Nós também ficamos felizes em poder, de alguma forma, contribuir com este sucesso. Doutor Ramon, o que pode causar a má postura, doutor? A má postura pode ser causada por vários motivos, né? Hoje em dia a gente tem várias coisas que nos viciam a ficar numa má postura, né? Um exemplo clássico hoje em dia é o celular, né? Todo mundo não, mas a maior parte das pessoas, né, ficam no celular horas durante o dia. Tá andando na rua, tá olhando o celular. Às vezes tem gente que até dirigindo tá olhando o celular, né? Muito errado, mas tem gente que faz isso. E como é a postura que a gente olha o celular? Pega o celular, né? Ó, cervical para baixo, queixo quase encostando no nosso peito, né? Essa curvatura aqui, a gente tem uma lordose cervical aqui, né? Que é uma curvinha que a cervical tem que ter, fisiologicamente, para ela estar bem equilibrada com o resto da coluna. Quando você faz isso durante várias horas, isso causa um distúrbio, uma disfunção postural, né? Por quê? Nossa cabeça, em média, pesa de 4 a 6 quilos. Então, você pegar 4 a 6 quilos o dia inteiro, sobrecarregando essa musculatura, essa articulação cervical, num decorrer de meses, anos, vai começar a sentir. Então é desde a criança, 5, 6, 7 anos, que já começa com o tablet ali, até o mais velho, né? Então o que a gente tem que fazer? Se quiser mexer no celular, eu também mexo muito no celular. Então como que a gente precisa, muita gente trabalha com o celular, eu uso o celular para trabalhar. Você tem que elevar seus braços, né? Você tem que trazer o celular mais próximo possível do seu olhar, né? Da mesma forma que a gente orientava antigamente no desktop, que é aquele computador de mesa, que a pessoa tinha que ficar com o monitor na altura dos olhos, é a mesma coisa para o celular. Se você quer mexer no celular, você bota pelo menos nessa altura aqui, com os braços apoiados, nessa altura aqui, para você não ficar aqui embaixo, com essa curvatura muito acentuada. Certo. Quais são as maiores dores causadas pela má postura? As pessoas que procuram o seu consultório para poder consultar, para poder diagnosticar? O campeão é sempre a lombalgia, né? Que a região lombar ela fica dolorida, de acordo com a pessoa que fica muito tempo sentado durante o dia, ou muito tempo em pé, né? Sem tomar certos cuidados de precaução. Cervicalgia também, devido a esse problema do celular, problema de computador, né? Pessoas que trabalham com computador, com uma ergonomia desfavorável, né? E hoje em dia também tem sido muito procurada a tendinopatia, né? De polegar, de punho, devido à digitação. Né? Digitação de celular, digitação de notebook, de desktop. A tendinopatia é o mesmo que LER? É a mesma
é mais conhecido como tendinite, né? Sim. É uma tendinopatia, é aquilo ali causado antigamente, né? Tinha esse nome que era lesão por esforço repetitivo, né? Que se chamava LER. Hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura, usa mais a DORT. Doenças osteoarticulares relativas ao trabalho. Hoje é uma nomenclatura mais que a gente usa, porque não foi por uma lesão de esforço repetitivo, né? E talvez nem seja no trabalho, né? Pode ser que a pessoa tenha uma ergonomia legal no trabalho, o trabalho ofereça para ele aquela ergonomia legal, com a cadeira, com apoio de braço, tudo direitinho, computador na altura dos olhos, mas durante chega em casa ele vai mexer no celular, e isso daí durante um período grande leva a essa tendinopatia, né? No dia a dia, doutor, nós fazemos inúmeras tarefas, né? Mulheres principalmente. Sentamos, andamos, não só mulheres, mas eu vou falar aqui em nome das mulheres. Sentamos, andamos, cozinhamos, limpamos o chão, plantamos nossos jardins, trabalhamos às vezes até o dia inteiro sentado num escritório ou até mesmo o dia inteiro em pé. Como fazer para se autoposturar diante de todas essas tarefas? Sim. Complicado, né, doutor? É complicado, porque o dia a dia da mulher é muito mais puxado do que o dia a dia do homem normalmente, né? Porque a mulher normalmente tem 3 jornadas de trabalho, né? Então, além de trabalhar, cuidar das crianças... pega filho, né? Pega tudo, e ainda tem que ajeitar a casa, né? Normalmente chega de noite, a pessoa que trabalha durante vai dar uma faxina na casa, vai fazer uma janta, vai fazer alguma coisa. E isso tudo, ela precisa se preocupar com ela, porque ela não vai ter aquele tempo específico para talvez fazer um exercício físico, a maioria das vezes a mulher não tem. Então, você tem que, durante o dia a dia, procurar ter uma ergonomia melhor em qualquer ambiente de trabalho que você esteja, seja em casa, seja na rua ou em qualquer lugar, com as roupas adequadas, com os calçados adequados, com sentar com a cadeira adequada, talvez com o travesseiro adequado. Então, isso tudo durante os 24 horas do dia da pessoa, principalmente da mulher, tem que ser visto, né? Até uma roupa, que às vezes a mulher normalmente usa umas roupas, uns vestidos, talvez uma blusa que só tem uma manga, aquilo ali influencia na postura dela, né? O que seria uma roupa adequada para uma mulher no dia a dia, doutor? Uma roupa confortável, né? Que não seja uma roupa pesada. Pessoas que ficam muito tempo sentadas, não é bom usar uma calça jeans, porque comprime os vasos sanguíneos e isso pode causar uma má circulação, umas varizes, né? Pessoas que trabalham muito tempo sentadas, mulheres principalmente, usar uma calça mais fininha ou de preferência saia, que vai ficar com essa articulação, né, de atrás do joelho aqui bem livre, então vai facilitar a passagem sanguínea, evitando que muitas pessoas tenham varizes por ficar muito tempo sentado, né? Sapato alto, sapato de salto, ocasiona algum problema? Pode não ocasionar, mas normalmente ocasiona, porque o nosso pé, ele tem 3 pontos, né? Que é o calcanhar, face lateral, perto do dedinho mindinho, né? E o outro lado abaixo do dedão, que são os 3 pontos de contato que a gente tem no solo, né? Que são as pressões que a gente fala. Então, se você usa um calçado de salto alto, isso daqui, essa pressão aqui já não existe mais. Vai sobrecarregar essas 2 pressões aqui. Pode te causar uma inflamação na face plantar, que a gente chama de fascite plantar, um neuromazinho de morte, que às vezes a pessoa tem uma dor bem localizada aqui, que é um neuromazinho que surgiu ali na inervação, tudo devido a esse desequilíbrio dessas pressões, né? Porque o nosso pé é tridimensional, então ele deveria ter as pressões por igual. Tá? Certo. Qual seria a altura do salto de um sapato para a gente usar no dia a dia? A rasteirinha também não é indicado, também porque tem muito contato, aí já é o contrário, tem muito contato no calcanhar. Com esse muito contato no calcanhar, ele prejudica principalmente o joelho e lombar. Mulheres que usam muito rasteirinho durante o dia, provavelmente tenham dor no joelho ou dor na lombar. Principalmente aquelas que ficam em pé. Então, o ideal para a mulher, principalmente, é usar um saltinho de uns 4 centímetros, né? Bem pequenininho, de 3 a 4 centímetros, para dar uma leve inclinação, né? Não apertando também os dedos,
né? Tem que ser um calçado que deixe esses dedos também de uma forma bem acomodada no sapato. O estresse, doutor, ele causa dores? O senhor, como fisioterapeuta, deve saber e deve encontrar várias pessoas lá procurando aliviar as suas dores. O estresse pode causar dores, por exemplo, lombares? Outro dia, eu vou citar um exemplo, e o senhor vai dizer, eu me estressei de certa forma e a partir dali eu comecei a sentir umas dores intensas, assim, nevrálgicas nas costas, que desciam pelas pernas e iam até na ponta do dedo. O que seria isso? É o estresse? O estresse foi a última gotinha do copo de água cheio, né? Uma analogia que a gente pode fazer é um copo de água, né? Você vai enchendo ele com uma postura. O copo não entorna por uma gota d'água, ele torna com a última gota d'água, né? Então a última gota d'água foi estresse. Sua postura já devia ser desfavorável no seu dia a dia, ao longo desses anos todos. Quando você ficou estressado, ativou você ficou tensa, a sua parte onde estaria mais fraca, já estaria próxima de você sentir essa dor, ela ativou. Então, quando ativou, essa dor que você sentiu no trajeto que sai lá de trás do bumbum, passa por debaixo da coxa, vai ter na ponta do dedão por baixo do pé, isso aí é o trajeto do nervo ciático, né? Ele sai lá, normalmente, da coluna lombar e desce e vai até lá. Quando comprimiu lá em cima, aqui na lombar, ele irradiou para o lado que é onde você tem mais problema postural. Um problema que pode estar acontecendo com você aqui talvez você, até mesmo que gravando o programa, você está nessa postura para o lado direito. Você deve fazer isso sempre para esse lado. Com certeza. Né? O que acontece com o convidado fica do lado, então eu estou sempre... Isso. O que acontece com a sua bacia? São duas articulações, né? Então, como você fica sempre desse lado, aqui está com muita carga e aqui está solto, né? Está fraco. A partir do momento que você ficou tensa, aquilo ali comprimiu a sua terminação nervosa do nervo ciático, onde irradiou. Então, o que você pode fazer? Talvez mudar a sua posição, fazer um convidado aqui. Trocar de lado? Isso. Para começar a alternar. Isso acontece muito com pessoas que usam, mulheres principalmente, que usam bolsa, né? Mulher normalmente está em casa, sabe disso. Usa a bolsa de um lado, normalmente. Quando bota do outro, a bolsa cai, né? Por que isso? Está acostumado, o músculo aqui acostumou. Então você fica aqui assim com a bolsa pendurada. E né? Tem muita gente que sente dores aqui por causa de carregar. Exatamente. O ideal de você carregar uma bolsa mais pesada um pouquinho, porque se você botar aqui, tem uma articulação acromioclavicular aqui, onde está sendo comprimida para aquela pressão. Precisa carregar uma bolsa, um notebook, alguma coisa que você trabalha, pesado, carrega aqui, próximo ao cotovelo, com o braço fletido, porque você vai ter uma alavanca muito maior e a musculatura do braço é forte. Aqui é muito menos forte do que aqui no cotovelo. Né? Certo. A prática do exercício físico ajuda, doutor, no fortalecimento do nosso organismo, do nosso corpo em geral? Sim, a prática do exercício físico é imprescindível para o ser humano. Né? Hoje em dia as pessoas têm tido mais problemas de dores devido a baixo esforço físico. Antigamente o pessoal andava mais a pé, hoje em dia todo mundo tem uma moto, tem um carro, né? Andava mais de bicicleta antigamente, então o pessoal estava mais se exercitando mais, trabalhava às vezes na roça, né? Isso tudo, talvez não seriam exercícios adequados, mas eram exercícios, né? Hoje em dia as pessoas estão muito sedentárias, então precisam procurar um exercício físico, sempre com orientação, tá? Nunca sozinho. Ou se for fazer sozinho, procura uma orientação antes para conseguir fazer sozinho, daquela forma, porque se você for fazer um exercício de uma forma errada, aquilo ali vai te prejudicar ao invés de te ajudar. Né? O exercício mais indicado hoje para quem sente dores, tanto coluna, ombro, joelho, que for, é o Pilates. Né? O Pilates é o mais completo exercício para esse fortalecimento. Você tem lá na sua... Tem lá no espaço, né? Isso, é o campeão de procura ao Pilates. Então, porque é um sucesso no Brasil e no mundo a técnica do Pilates exatamente por isso. Porque todo mundo sente uma dor e quando começa a praticar o Pilates,
Com 1 mês, 2 meses de aula, você sente um corpo totalmente diferente. Aquela dor que te incomodava, que você vivia abaixo de remédio, aquilo ali já não existe mais. Então, todo mundo que começa a fazer Pilates, é difícil alguém que saia, né? Por esse conforto. E além de ser um exercício prazeroso. Uma academia, um treino funcional, algo que seja bem orientado, também é de grande valia também. A nossa memória, a mente é afetada também se a gente ficar aí com uma postura meio errada ou não praticando atividade física? Sim. Com certeza ajuda, né, na mente, na memória da gente? Com uma certeza. Atividade física? Com certeza. A má postura, ela traz isso, né? Porque com a má postura você começa a sentir incômodos de dor e tal. E isso você acaba perdendo a concentração. Quando você perde a concentração, você não consegue mais aprender. Talvez um estudante, sei lá, um garoto, né? De 4ª, 5ª série, talvez já tem uma dorzinha na cervical, uma dorzinha nas costas, devido talvez à postura. Quando ele começa a praticar... Mochila muito pesada também, pesadas, né? Colocadas de formas erradas. Né? Então, a criança ela desenvolve muito melhor no colégio depois que começa a praticar um esporte, né? Então, o pai que está em casa pode perceber. Coloca seu filho para fazer uma natação, um esporte qualquer, que você vai ver a nota como que vai melhorar, né? Porque a concentração da criança melhora muito, né? E quando carregar a mochila, de aproveitar o gancho que você deu para a mochila ela não deve ser carregada de um lado só, né? Ela tem que ser dos dois lados, né? E de mais próximo possível, né, da nossa cervical. Então, não deixar a mochila muito lá embaixo, trazer ela para cima, botar ela mais próxima da cervical, né, para distribuir esse peso. Se for muito pesado, uma dica para os colégios, tal, que mande para casa somente o que for necessário para a criança, para ele não ficar carregando aquele peso todo dia, né, que tenha algum armário, algum local que ele possa guardar esse material no colégio e levar para casa só o que for necessário. Crianças normalmente que usam mochila muito pesada, né, elas devem se preocupar, os pais principalmente devem se preocupar em orientar os filhos a não usar a mochila somente de um lado ou de outro, né, e nem ficar alternando. A mochila tem 2 alças para a gente usar as 2 alças, né. Então vamos colocar as 2 alças, de preferência puxar a mochila para que ela fique o mais próximo possível da nossa cervical, da nossa coluna que é mais alta. Porque se deixar muito para baixo, a mochila, como está pesada, ela vai te puxar para trás, né? Então, você puxa ela aqui que você consegue ajeitar ela bem aqui, ela fica bem firme no seu corpo, né? Doutor, o senhor poderia dar algumas demonstrações de uma postura correta, doutor? Sim. Bom, a dica que a gente pode começar fazendo aqui é a dica da nossa postura sentada, né? Que a maioria das pessoas trabalham sentado, né? Ficam sentados por muito tempo. Então, você está trabalhando sentada, né? A gente já conversou sobre talvez essa desvio de bacia. Aqui. Então, o que a gente pode fazer para... Qual que é a postura ideal para a gente sentar, né? Você deveria botar os 2 pés no chão, isso. A almofadinha aqui tá ótimo, tá certinho, tá? Porque para você ficaria distante sentar lá atrás. Para mim não fica, né? Porque eu sou um pouco maior. Eu posso ficar assim? Pode, mas você vai, cruzada. com essa cruzada de perna que você fez, aquela compressão que eu falei, da circulatória da parte inferior da perna, vai acontecer. Então, você estando nessa postura aqui, com o joelho a 90 graus, é o ideal. Então, o certo seria isso. Isso, essa postura. Essa seria a postura correta pra gente. E com o braço relaxado, igual você tá, ou com o braço apoiado, né? Porque você descansa toda essa musculatura realmente cervical. a gente percebe o conforto. Né? A gente, quando faz, vê o conforto, né? E, Ramon, eu não consigo ficar muito tempo. Tudo bem, não tem problema. Fica na postura correta, que tem que ser. Não dá mais. Tá bom, relaxa. Faz do jeito que você quiser, né? Relaxa. Descansou um pouquinho? Volta para a postura. Que isso é um hábito. Então, de acordo com o que você vai passando, os dias, as horas que for fazendo isso, daqui a pouco você está sentado assim, sem se cansar e totalmente relaxado. Né? Por exemplo, vou calçar um sapato. Calçado e sapato. Muita gente calça o sapato como?
igual você fez, né? Vamos lá embaixo. Olha o estresse que eu causo na minha coluna, né? Qual que é o ideal de calçar o sapato? De preferência que tenha alguma coisa para você apoiar o pé. Se não tiver, cruza a perna e amarra o sapato, né? Porque aqui você mantém toda a sua mais curvatura. Próximo, né? Quanto mais próximo você conseguir trazer o seu pé, é melhor. Porque esse movimento aqui você estressa demais a coluna e as articulações. São coisas pequenas que no dia a dia a gente faz inúmeras vezes, não é? E que pode ocasionar um problema que a gente de repente não sabe de onde sai, né? Isso. Tem muita gente também que acorda de manhã, talvez, e quer se instalar, né? Acorda de manhã, espreguiça, daquele estalo, né? Ou então aquele monte de estalos. Né? Muita gente faz isso em casa, ou o pescoço, pra lá e pra cá. Nosso câmera tá achando graça, ele deve fazer isso. Ó, tá vendo? Então, isso aqui que acontece. A gente na fisioterapia tem uma especialidade chamada quiropraxia, né? Eu também realizo essa prática, que é manipulação vertebral, né? Que quando uma vértebra está desalinhada para cima, para baixo, para frente, para trás, a gente consegue reposicionar essa vértebra com esse estalo. Profissionalmente, né, a gente fala manipular, né? Não instalar. E isso sim é um reposicionamento articular correto. Esse que a gente faz em casa de instalar aquele monte de vértebra ao mesmo tempo, isso daí dá um conforto na hora absurdo. Mas quanto mais você faz, mais dá vontade de fazer. Por quê? Porque o ligamento da coluna, ele ficou frouxo. Né? Cada vez que a gente instala a coluna, ele fica frouxo. O ideal é que a gente faça isso com 72 horas, com 5 dias de intervalo. Né, que dá tempo do ligamento se recondicionar novamente. Se você fizer isso todo dia, se você fizer de manhã, todo dia de manhã, depois você vai querer fazer de manhã e de tarde, você vai sentir necessidade. Né? E como eu faço então para não dar aquela sensação, como eu faço para aliviar? Né? Simples. Você bota a mão na cintura, né? Joga o peso do corpo para um lado, volta, bem devagar, joga para o outro. Várias vezes isso, que vai te dar um conforto nessa região, principalmente lombar, de coluna. Se for de pescoço, né? Puxa os ombros bem altos e solta. Puxa, solta. Trabalha para um lado, para o outro. Gira o pescoço. Bem devagar, eu estou fazendo um pouquinho mais depressa, mas é bem lento, girando completamente. E isso vai te trazer um relaxamento. Eu já relaxei aqui só de ver você fazendo. Então. Impressionante, mas é a sensação que a gente tem. Né? Imagine você fazendo mesmo tudo isso. Tudo isso você faz lá na sua clínica, né, doutor? Sim. Lá no espaço da postura. Sim, as atividades todas de fisioterapia manipulativa, pilates, nutrição, que a gente não conversou aqui ainda, né? Psicologia, tudo a gente tem na nossa clínica, né? No Espaço Postura, que fica ali na rua da antiga cooperativa, na rua Major Padilha, 153. Precisando de só dúvidas, pode procurar a gente, pode botar lá no Facebook, perguntinhas para Isso. Aqui na TV Pádua, os nossos telefones vão ficar aqui, do Dr. Ramon. Qual é, doutor? É o 98144-3185 ou 98115-1425. Os nossos também estão aqui, o WhatsApp, e-mail e atendimento lá, o horário? Horário normalmente com a agenda marcada, tá? São atendimentos individuais, tá? Mas qual o horário que tem a secretária lá para agendar? De 7 às 6 da tarde, tem alguém lá, tá? A partir desse horário eu também atendo. A gente tem aulas de pilates, tem fisioterapia, mas tudo com horário marcado. Certo. Tá? Ok, doutor. Gostaríamos de fazer um convite à nutricionista, doutora Viviane Vieira, uma menina muito querida por nós, que a gente conhece, tem um carinho enorme. E para ela poder vir falar também um pouquinho, dar umas dicas legais aí de como a gente se alimentar direitinho, né? Todos nós precisamos. Né? Todos nós precisamos. E estamos aqui à disposição, viu, doutor?
vamos desenvolvendo alguns temas aí de como a gente poder ter a nossa saúde perfeita, o nosso corpo equilibrado, né? Os nossos ossos direitinhos. Viu, Leandro? Para de espreguiçar lá todos os dias de manhã. Não é todos os dias, é um ótimo exemplo esse, porque eu jamais imaginei que isso fosse errado. Às vezes eu também faço. Às vezes eu também faço essa espreguiçada assim de manhã, né? Você está vendo, gente? Nada como um profissional para falar com autoridade sobre esse assunto. Nosso abraço carinhoso a Isalene, super cabeleireira, que é a esposa do Dr. Ramon, está aqui nos nossos estúdios também, participando, assistindo aqui nos bastidores a nossa entrevista. Estamos aqui à disposição, viu, Isalene? E um grande abraço a toda a sua equipe lá e nós agradecemos muito pela sua colaboração, viu, doutor? Eu que agradeço, mais essa participação aqui com você. Foi um prazer estar aqui, espero ter ajudado você em casa, espero ter te ajudado um pouco, tá? Te espero também para... Vamos lá, com certeza. A gente tentar melhorar essas dores que você também sente. Pois o pessoal de casa também. Qualquer dúvida é só procurar a gente e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Sucesso sempre, tá? Obrigado. Grande abraço. Hoje, mais uma vez, eu estou com o look da Alivi Modas. Alivi Modas, onde você encontra roupinhas masculina, feminina, infantil, cores variadíssimas, modelos tops, apropriados para esta estação. Uma variedade enorme de coisas lindas, além de acessórios, bijuterias. Tudo você encontra na Alivi Modas. Eu aproveito e mando um beijo muito carinhoso para toda a equipe da Alivi Modas, que me atende com o maior carinho, com a maior prestimosidade. Um beijo para vocês, meninada. Eu vou me embora, minha gente, mas a gente volta. Deixando com vocês este pensamento que diz assim: não se cubra de razão, se cubra de amor e descubra a razão de tudo. Muito obrigada, paz e bem para todos, valeu!